Hoje a gente está iniciando o último mês desse ano, né? Mês de dezembro, mês do nascimento de Jesus. Então, hoje a gente inicia essa última etapa desse ano. E a nossa convidada de hoje, a nossa querida Elaine. Ela que está sempre aqui conosco, sempre que a gente convida, ela sempre está junto da gente. Então, a gente agradece desde já a participação, colaboração o ano inteiro que ela teve com a gente. Elaine, um abraço. Para nossa. Ah, sim. E lembrando e falando, né? O tema de hoje é buscar e achareis. E aí, para a mensagem de hoje, que eu acho que tem tudo a ver, o título da mensagem é Que buscais? E quem vai fazer a leitura da mensagem é a Ana. Só um instantinho enquanto eu coloco a mensagem para a gente. Oi, Regilson. Boa noite, Oi, pessoal. boa noite. Primeiro domingo do mês, é? O Isso, aniversariante do mês, né, Regilson? Jesus. Jesus, cara, mas claro, não pensei em outra pessoa. A mensagem de hoje, pessoal, ela se chama Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Está em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a este departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma forma subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: Que buscais? Essa mensagem ela é de Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Boa noite, pessoal. Obrigada, Regilson. Obrigado, Ana. E aproveitando a mensagem, aproveitando o tema da nossa palestra, da nossa conversa de hoje, que a gente possa refletir, né? Já que a gente está entrando no mês de dezembro, o que buscamos, que, que procuramos esse ano inteiro, durante nossas vidas, e juntos possamos fazer a nossa prece, iniciando essa reflexão, fechando os olhos, nos deixando envolver pelo clima da noite, que traz esse momento de reflexão a todos nós, esse momento da atividade que nos encontramos, onde refletimos a fala, as lições do Cristo, que nos trazem questionamentos, que nos trazem orientações
para a vida maior. Querido amigo Jesus, quão bom, Senhor, é poder contar contigo em cada dia, em cada situação e principalmente, Senhor, naqueles onde nos sentimos mais abatidos, tristes ou em dúvidas, que esses momentos possam ser amparados pela certeza do Teu Evangelho em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a todos nós, nossos lares, e nesse momento de reflexão, abençoa também, Senhor, a nossa querida irmã Elaine, que ela possa trazer a mensagem que preparou e que juntos possamos refletir em nossas vidas. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, então, Elaine, mais uma vez, sinta-se à vontade, seja bem-vinda à nossa casa, literalmente à nossa casa, e é com você. Muito obrigada, Regilson. Boa noite a todos. Obrigada a todos os amigos do Educandário de Luz. É um ano todo, né? Mais um ano que nós passamos juntos. Eu já nem sei, mas há quanto tempo que eu faço palestra nessa casa? Quanto tempo que eu conheço o Regilson, a Carla e todas essas almas boas do Educandário de Luz. Eu sou muito feliz de ser amiga de vocês. Toda vez que o Regilson manda o convite, eu fico muito feliz, assim. Beijo, Carla, de estar com vocês sempre. Então, para mim também é muito especial começar o mês de dezembro, né, que é o mês de aniversário de Jesus. E também esse primeiro domingo, dia 6, é o dia do aniversário do meu amor, que é o meu filho, Vitor Hugo. Então, hoje é dia do aniversário do meu filho, que é assim, uma luz na minha vida, meu amigo, meu companheiro, meu fiel companheiro, onde todos os sonhos que nós sonhamos nesse mundo, nós sonhamos juntos, né? Ele sempre faz, os planejamentos dele são sempre comigo e eu meus planos com ele. Então é muito legal, eu sou muito feliz de tê-lo na minha vida. E sabe que sempre dá certo eu fazer palestra nos dias de aniversário do Vitor e nos meus dias de aniversário também. É incrível, mas é muito difícil um ano que eu não faça a palestra no dia do meu aniversário, que é 12 de julho. Eu já fiz no Educandário de Luz, teve um dia 12 de julho que era domingo. Já fiz aqui com vocês. E o aniversário do Vitor também. Eu sempre faço palestra no aniversário do Vitor. Eu não sei se é porque eu faço muita palestra ou porque dá certo mesmo. Cai nesses dias. Mas é muito bom estar com vocês. Então, muito obrigada mesmo a Deus pela vida, pela oportunidade de eu ter o meu filho, que foi uma grande experiência nessa vida, de conhecer Jesus, estar celebrando nesse mês de dezembro, a data de aniversário de Jesus. E eu acho que esse tema de hoje que vocês escolheram, buscar e achareis, é um tema que é muito propício, né, para essa data. O que nós buscamos? Então, escolheram a mensagem, né, que buscais. O que nós buscamos de fato? Porque Jesus escreveu essa máxima, não é? No Sermão do Monte. Então, é no Sermão do Monte que ele fala sobre isso, que Mateus escreve. Pedi e se vos dará. Olha, é Jesus que está falando, não é qualquer pessoa, não sou eu, a Elaine, que estou dizendo para alguém, olha, pedi e vos dará. Então, não é um gênio da lâmpada, é Jesus que diz isso. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. E daí vai se desenvolvendo a citação de Jesus nesse sentido, de que aquilo que nós pedimos é aquilo que nós vamos receber. Inclusive, ele faz a referência à questão do homem, né? Qual é o filho que pede pão do pai e o pai lhe dá uma pedra? Então, o que nós pedimos, o pedido que ele está se referindo é o pedido que nós fazemos a Deus, ao universo, à vida.
E se nós fazemos esse pedido a Deus, imagina o que nós poderemos receber? Aquilo que nós pedimos. Porque o universo é regido por leis. Se nós sabemos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e a manifestação de Deus se dá pelas suas leis, então o universo é um movimento. É um movimento. Um movimento de vida. Tudo que é criação de Deus é vida. Por isso Jesus dizia, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, porque a vida, tudo que vem de Deus está vivo. Nada é morto, é parado, é estático, é perecível, é descartável. Diferente daquilo que tudo que o homem faz. Já prestaram atenção que tudo que o homem cria é inerte, é parado, é denso, é matéria pesada, a ferrugem, Jesus falava, não é, que tudo que o homem cria, a ferrugem corrói, as traças roem, os ladrões roubam, tudo vira ruína. Então não importa o que o homem construa, como as pirâmides do Egito, tudo vira ruína um dia. E eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando a gente vê uma ruína, por exemplo, você vê um prédio em ruína, então não importa o tamanho do prédio, você vê lá, ele está todo em ruína, todo destruindo, aí você olha assim, olha o que o homem construiu. Está em ruína. Mas o que você vê geralmente nas casas em ruínas? A natureza brotando, crescendo árvores, surgindo a natureza se manifestando. É como se Deus estivesse mostrando, olha, o que o homem constrói, o que ele sabe fazer ainda é tudo que se destrói. Mas o que vem de Deus, o que vem da natureza, é sempre vida se manifestando por toda parte. Então, quando Emmanuel diz, o que buscais? Talvez a nossa dificuldade na nossa relação com a fé, ela esteja justamente aí, nessa busca. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai fazer uma reflexão maravilhosa, porque essa reflexão do buscais e achareis, ela não tem nenhuma identificação de nenhum espírito. Então, o Evangelho, quando não tem nenhuma identificação de nenhum espírito, então não é comunicação, é trazido, né, por Kardec. Então, ele começa escrevendo que, certamente com a inspiração da espiritualidade maior, e ele escreve que na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura da alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Vamos ver, por que Kardec, numa citação como essa, buscai e achareis, ele começa a falar do início da vida, de como o homem é no início da vida, que o homem, ele aplica a sua inteligência apenas em busca de alimentação. Então, significa que nesse início da vida, o homem ainda não está buscando aquilo que é próprio dele buscar. Essa passagem do Evangelho, ela é muito rica de conteúdos para reflexão do nosso processo de evolução. Nós estamos sempre em processo de evolução. E aí, toda essa citação, nós vamos refletir a lei do progresso a partir da lei do trabalho. Então, o progresso é, como diz o Espírito Joana de Ângeles, é a única fatalidade que existe. É o progresso. Porque é uma lei. Todos nós progredimos, seguimos adiante. E aí vamos ver como que Kardec começa essa citação, buscar e achareis, lembrando que no início, logo na infância da humanidade, o homem, ele é dotado de inteligência. Então, nós somos... Quem são os espíritos? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. O que eles respondem? São os seres dotados de inteligência e razão no universo. Então, o que é a inteligência? É o atributo principal do espírito, né? Então, Kardec ele faz a mesma pergunta em contextos diferentes, para que nós podemos entender que aquilo é verdade. Então, é a visão científica de Kardec.
procurando investigar e entender essa realidade de forma mais consistente. Né? Então, ele pergunta, o que são os espíritos? São os seres inteligentes do universo. E o que é inteligência? Então, o Kardec, ele é um investigador. E ele é o atributo principal do espírito. Então, isso aí, certamente que está posto para nós. Todos nós temos a inteligência, esse atributo principal. E que na infância da humanidade, nós, seres humanos, usamos a inteligência apenas em busca de alimentação, ou seja, do nosso sustento. Nós apenas somos movidos pelo instinto de sobrevivência. Procuramos nos defender. E mais daí diz assim, mas Deus deu ao homem algo maior do que apenas o instinto de sobrevivência. O que seria isso? O que Deus nos deu além do instinto de sobrevivência? Será que é difícil da gente saber? Se nós estivéssemos fazendo uma prova hoje do Enem, tivesse essa pergunta, nós acertaríamos, né? O que Deus deu além do instinto da inteligência para propor a sua alimentação e a sua proteção, ou seja, além do instinto de proteção. Qual seria a resposta? Bom, eu imagino que vocês acertaram. É o desejo incessante do melhor. Eu sei que vocês acertaram. Então, esse é o que Deus deu além do instinto de sobrevivência. O desejo incessante do melhor. E esse desejo incessante do melhor, o que ele faz com o homem? Ele faz com que o homem vá adiante sempre e vá buscar o seu conforto além da caverna. Então, ele sai da caverna, pelo menos fisicamente, vai buscar confortos mais apropriados para ele. Então, o que ele vai fazer? Ele começa a fazer pesquisas. Depois de vários processos de evolução e de idas e vindas no processo reencarnatório, o homem, então, vai trabalhar através da pesquisa, para que surja a melhor condição da existência dele na Terra. Aí vocês devem continuar pensando, o que tem isso a ver com buscar e achareis? O que será, né? Não é o homem buscando? Não é o homem buscando? Através de quê? Do seu próprio movimento. Então, o que acontece? Conforme ele vai buscando, evoluindo nas pesquisas, vai aumentando a sua inteligência. Então, vamos ver. Então, o homem vai avançando na pesquisa, vai aumentando a sua inteligência. Quanto mais aumenta a sua inteligência, a sua moral se depura. Conforme a sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. E após o alimento material, ele vai perceber a necessidade do alimento espiritual. Então, é aí que o homem passa da selvageria à civilização. Olha que coisa linda! Maravilhosa! Aí eu vou fazer outra pergunta do Enem para vocês. Esse homem citado aqui por Kardec já é nós? Não é? Pensem aí. Se nós começamos saindo desse processo distinto apenas da sobrevivência material e de se proteger das intempéries, começamos a pesquisar, desenvolvemos a inteligência, nos depuramos moralmente, as necessidades da matéria ficaram para trás e surgiu a necessidade do espírito. Com isso, nós fomos nos depurando, fomos evoluindo, fomos buscando alimento espiritual e aí nós saímos para o ápice da civilização. Isso aconteceu conosco já? Quem dera, né? Quem dera. Quem dera. Sabe aonde nós estamos? Estamos ainda parados na pesquisa. Estamos sucedendo, ainda
descobrimos uma coisa, queremos aprender outra, aprender sempre mais. Então, esse desejo incessante do melhor, ele está em nós. Só que nós estamos ainda presos nessa, como diz Leon Denis, estamos na visão rasa da materialidade. Não é isso? Não sei se vocês veem como eu. Mas basta que nós vemos aí o mundo. O que acontece com o nosso mundo? O Livro dos Espíritos diz que o planeta Terra tem condições de alimentar todos os seus filhos. O que nós ainda temos no mundo? As pessoas morrendo de fome. O que nós temos já é estatisticamente comprovado que 80% da riqueza do mundo está nas mãos de 20% dos seres humanos. Nos depuramos moralmente? Não é? Porque há mais miséria do que bem-estar, mesmo no campo material. Então, veja que a nossa evolução, essa busca do homem, ainda está muito no campo da materialidade. Estamos no campo raso da materialidade ainda. Ou seja, as necessidades ainda estão vinculadas às necessidades do corpo. Nós ainda não se sucederam aí as necessidades do espírito para a maioria de nós. É claro que há exceções, não é? É claro. É claro que muitos de nós já estamos aí, sabe, respirando assim, não, peraí, que não é só pão que eu quero, não é só matéria, não é só comida, não é só a ilusão dos sentidos mais que me satisfazem, dos sentidos físicos, não é só o prazer material que me satisfaz. Então, eu sei que muitos de nós, eu acredito nisso, e eu sei que o Espiritismo ele veio trazer muitas coisas para que nós pudéssemos... Eu vejo assim que o Espiritismo é aquela boia que joga no oceano quando a gente está se afogando. Então, nós estávamos nos afogando na materialidade, e os espíritos jogaram essa boia, a gente no meio do oceano, ai, pegamos a boia, estamos aqui ainda, mas nós não conseguimos sair, né? Nós estamos apegados à boia. Ainda não aprendemos a nadar, a viver essa experiência maravilhosa que os espíritos nos trouxeram. Nós ainda estamos ali, então, esse buscar e achareis, nós ainda estamos assim, nós já achamos, né? Mas o que nós estamos buscando, né? Diz o Emmanuel. Nós já sabemos o que nós estamos buscando. Assim, enquanto nós estamos ainda ávidos do alimento material, das sensações materiais, isso gera o quê? Um paradoxo entre essa afirmação de Jesus, buscar e achareis. E eu penso que esse momento de dezembro, em que se vê chegando aí o mês de Natal, em que nós tivemos um ano com uma pandemia que veio nos mostrar a nossa fragilidade humana, material, a finitude, né, os limites da vida material, a pandemia veio deixar muito claro para o ser humano isso, né? A finitude, os limites da vida material. Quem sabe nós não temos a oportunidade de trazer Jesus mais para perto de nós e de começar essa busca realmente de sair desse campo da materialidade e começarmos a nos depurarmos de fato moralmente através da proposta do Cristo. E para isso, basta que eu busque isso. Que eu busque isso. Que eu queira a iluminação. Que eu queira me vincular a essa proposta. Eu não sei se vocês conhecem, eu sempre gosto de contar as histórias do Buda aqui. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, da iluminação. Não é? Do Buda, que foi questionado por um discípulo, que o discípulo perguntou dele por que se todo mundo podia ser iluminado assim como ele. Ele disse, sim, todos podem ser iluminados como eu. E aí o discípulo pergunta, mas por que as pessoas não se iluminam então, se todos podem ser iluminados? Então o Buda diz, olha, antes de lhe responder, vá ao vilarejo e pergunte das pessoas o que elas mais desejam. E ele vai. E ele volta com as respostas, e Buda pergunta, e quais são as respostas? E aí ele diz, todos querem bens materiais, querem riqueza, querem ser reis, querem ser príncipes, querem ser governantes, querem ter saúde, querem ter filhos, querem casamento. E aí foi citando as várias coisas que as pessoas queriam. Aí quando ele terminou, o Buda disse, e ninguém quiser iluminação? Quer iluminação? Aí disse, não.
Eu disse, então está respondida a sua pergunta. As pessoas não estão iluminadas porque o que elas mais querem não é isso, não é se iluminar. Então, está aqui o que Jesus diz, olha, buscar e achareis. Por que nós ainda nos encontramos aquilo que Jesus está... Porque de que Jesus está falando? Jesus está falando que nós... O que ele está falando dessa busca, mas é a busca espiritual. Jesus não está falando do campo material, ele está falando da busca espiritual. E que ela é um caminho, que ela segue a lei do progresso. E que quando nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência no campo material, pelas necessidades materiais que são reais, mas é para desenvolvermos a nossa inteligência para fazer esse paralelo entre o que é material e identificar claramente que o que é material é perecível, é descartável, para começarmos a buscar o que é espiritual. Através da nossa depuração moral, através da nossa autoiluminação. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, da necessidade da iluminação, que deverá chegar em nós porque os avanços da inteligência no campo da intelectualidade, ele não deu ao homem, não está dando, está muito claro isso, que não está dando ao ser humano uma condição de encontrar-se com a sua essência, em ser feliz de fato. Então, é importante o estudo, o conhecimento. Eu sou apaixonada por teorias, por fundamentos teóricos, né? Como a gente costuma dizer isso na academia. Mas isso tem que ser uma base ali dentro de um campo material para nos elevar para o campo espiritual e não fixarmos na letra, como dizia Paulo de Tarso, porque a letra mata. E muitos de nós, até infelizmente, no próprio Espiritismo, estamos ali apegados às teorias, sem nos darmos a oportunidade da flexibilidade. Eu costumo dizer assim, olha, não tem Espiritismo sem flexibilidade. Espiritismo não combina, nunca combinou e nunca vai combinar com rigidez, com imposições, com posturas rígidas, sabe, de comportamentos, tanto em relação a cobrança em relação ao outro, enquanto principalmente em relação à cobrança de si mesmo. Porque a rigidez, ela para o progresso. Não para, porque é rigidez. É a flexibilidade que nos leva a seguir com leveza nesse oceano da existência, como dizia Herculano Pires. Então, o que o Kardec vai dizer? Que o progresso que cada homem cumpre individualmente, durante a sua vida, ela é bem pouca coisa. Olha só. E o Emmanuel também diz isso numa outra mensagem. E aí nós vamos encontrar, eu acho que é no livro Ação e Reação, quando eu estava estudando esse aqui, eu estava lembrando, que é no livro Ação e Reação, talvez alguns de vocês possam lembrar, que tem uma moça, lá tem uma história que tem uma moça que ela está lá, trabalhando pelo progresso dela, mas aí ela, de vez em quando, ela tem algumas falhas, e aí tem uma conversa sobre ela, com o mentor espiritual dela, André Luiz conversa, e ele diz assim, e o mentor espiritual dela conversa explicando algumas coisas em relação a ela, e o André Luiz diz assim, pergunta alguma coisa por que ela não está conseguindo, ou se aquilo já pode ser considerado um progresso. Ele disse sim, porque há 4 encarnações que ela tenta, que ela busca sair desse hábito, ou seja, desse comportamento desajustado com as leis de Deus. Porque o que nos leva ao progresso? É quando nós nos ajustamos à lei de Deus. Então, ele está falando de uma pessoa que já é boa, mas ela está 4 encarnações procurando se ajustar à lei de Deus. Entende? E nós? Será que é nessa encarnação que nós começamos a busca por nos ajustarmos à lei de Deus? Será que nós já estamos a outras, desde outras passadas? Como será que se nós desencarnássemos hoje? Se hoje, nesse momento, todos nós estivéssemos lá no plano espiritual. Então, isso aqui é uma sala no plano espiritual. Nós estamos lá. Todos nós aqui. Nós somos 22. Então, 22 pessoas desse grupo, nós estamos lá. E nós estamos agora... Sabe o que nós vamos fazer agora? O nosso planejamento reencarnatório. O que nós vamos colocar?
Então, o que hoje nós poderíamos pensar no nosso planejamento reencarnatório para a próxima encarnação? Será que essa nossa condição não estaria vinculada a esse buscar e achareis? E aí nós nos deparamos com o nosso mentor espiritual diz assim, agora, o que eu vou colocar no meu planejamento? Aí diz assim, Elaine, o que tu está buscando? Então, tu vai voltar para a Terra, tu vai buscar o que lá? Então, aquilo que nós viemos buscar aqui na Terra, olha o que o Kardec está dizendo. O progresso que cada homem cumpre, então o progresso que cada um de nós tem que cumprir, individualmente, durante a sua vida, porque esse progresso é individual, não adianta querer salvar o mundo, querer salvar os espíritas, transformar o mundo em espírito, não adianta nada disso. Esse progresso é individualmente. E esse progresso, diz Kardec, é bem pouca coisa, que é quase imperceptível, dá até vontade de chorar, né? É quase imperceptível. Por quê? Ele diz, então, que a humanidade poderia progredir sem a preexistência, se a resistência da alma? Não. Aí que vem a reencarnação para mostrar que nós vamos precisar de muitas encarnações. Então, isso nos dá uma condição de leveza, sabe? De flexibilidade, de começarmos a buscar realmente o essencial e entendermos aquilo que a gente já começa a melhorar e que já pode melhorar agora. Ou seja, é importante que nós comecemos a buscar nesse campo da humanidade aquilo que nós precisamos viver. Então, o que buscais? Eu vou saber que eu vou buscar. Primeiro, eu tenho que entender qual é a minha missão. E a missão é comigo. É comigo. É o meu processo de indivíduo. Então, muitas pessoas podem não saber qual é a sua missão, mas nós, espíritas, certamente que sabemos que a nossa missão é o nosso progresso individual. Porque é com o meu progresso individual que eu favoreço o progresso dos outros. Porque não é o exemplo que arrasta? Então, eu posso falar, olha, eu não sei, eu comecei a fazer palestra com 23 anos, 24 anos, eu já tenho 55 anos. Nem sei quanto tempo faz. Mas será que de tudo que eu falei até hoje, o que mais importou? O meu exemplo para alguém, principalmente para as pessoas que convivem comigo, a minha família? Ou tudo isso que eu já falei nessas milhares de palestras que eu já fiz? O que realmente importou? Por que eu faço palestras? Eu faço para aprender sempre. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo, mais eu procuro internalizar. E mais eu procuro também me comprometer com aquilo que eu falo. Eu procuro me comprometer. Então, o que nós buscamos de fato? Quando eu entendo que a minha missão é o meu progresso individual, então eu vou entender o quê? Vou buscar, o que eu vou buscar? Que buscais? As prioridades desse processo de evolução, dessa missão. Então, se nós temos uma missão, a prioridade é tudo que está envolvido com essa missão. Eu quero fazer um curso para me ser não sei o que lá. Não, para me ser mestre de alguma coisa. Qual é a prioridade disso? Quando eu vou fazer isso, qual é a prioridade no meu progresso? O que isso vai me ajudar no meu progresso? E é interessante que isso o Kardec fala, que nós temos a lei do trabalho que vem facultar a nossa evolução no campo intelectual, no campo do conforto material. Mas será que nós estamos colocando esse ato do trabalho, da evolução material, também com prioridade da nossa evolução espiritual? Então, se eu sou professora, então eu sou professora. Aí tudo bem, eu gosto de ser professora, é o meu salário, é o meu meio de sobrevivência. Mas qual é a minha prioridade dentro desse campo de ação que me ajuda no meu progresso espiritual? Eu só faço isso só mesmo pela necessidade material, ou eu posso usar isso também e colocar como prioridade o meu progresso espiritual? E aí o ganho material será consequência de tudo isso. Será que dá para fazer isso?
É o que cada um de nós precisa responder, dentro de cada profissão, de cada atuação nossa no mundo. Então, eu sou um dirigente de casa espírita. Por que eu sou dirigente de casa espírita? Qual é a prioridade? É o ego? É o status? É ser visto pelas pessoas? Olha, presidente do centro espírita, nossa, deve ser um espírito superior, sei lá, alguma coisa assim. Sei lá o que se pensa de um presidente de casa espírita, né? Eu mesmo nunca parei para pensar sobre isso. Mas, então, o que significa isso? Qual é a prioridade? É manter as rédeas da casa ou manter as rédeas do meu progresso? Se eu sou um chefe, eu sou um líder, o que é mais importante nessa liderança? O que eu busco nessa liderança? Manter o controle sobre as pessoas, sobre aquela função que eu exerço, ou usar dessa função para o meu progresso espiritual? Qual é a prioridade nessa função de ser líder? Não é isso que é interessante. O que você quer? O que você busca? Então, o Kardec vai lembrar que o homem, ele precisa do trabalho. Ele precisa do trabalho físico, porque se não fosse o trabalho físico, ele ficaria com o físico atrofiado. Assim como ele precisa do trabalho intelectual, porque se é um trabalho intelectual, a inteligência também continua na infância, ele permanece na infância. Sendo assim, o trabalho, ele é necessário dentro desse progresso material e dentro do progresso também da evolução da inteligência, para nós sairmos da infância, deixarmos de ser primitivos e começarmos um processo de evolução. No entanto, como nós estamos, lembrando que nós estamos nesse mês de dezembro, em que falamos de Jesus, vamos trazer hoje essa reflexão mais profundamente sobre o ponto de vista moral, que é o que Jesus falava. Todo o ensino de Jesus é levado para o ensinamento, para a nossa depuração moral. Nunca é diante das questões materiais. Então, quando ele disse buscais e achareis, aí não disse, olha, vai lá e trabalha para te ganhar dinheiro. Isso pode estar vinculado dentro da lei do trabalho, do progresso material, como fala o Kardec, mas a essência está nos ensinos morais de Jesus. E essa palavra de Jesus, o ensinamento dele, significa pedir a luz e tudo irá ficar claro. E a luz virá. Pedir a luz que deve clarear o seu caminho, diz Kardec. Então, quando nós temos um problema, geralmente se pede a Deus que o problema seja solucionado. Ou nós já pedimos a Deus lucidez e luz para caminhar no caminho e seguir o caminho certo. Para ver o nosso equívoco e começar a acertar os nossos passos. É luz que nós pedimos? Ou que o problema seja avaliado? Pedir o que ele mais nos diz. Se nós pedirmos que o nosso caminho seja clareado, isso nos será dado. E de forma imediata. A questão é, eu me dispor a ver aquilo que eu recebo. Pedir a força para resistir ao mal, e eu a terei. Quantas vezes nós, humanos, nos deparamos com as situações do vício? Mas será que nós oramos? Muitas vezes, eu já me deparei quando eu encontro amigos que relatam dificuldades de se manter sereno, por exemplo, diante das adversidades do mundo, do estresse, do trabalho, do trânsito, da confusão, do desemprego, da instabilidade emocional, financeira. Mas no momento que aí depois a pessoa pensa que já evoluiu, mas quando vem o problema, aí ela se perde, ela se desequilibra, ela se desarmoniza. Aí eu disse assim, mas na hora que você viu o problema, você parou e orou e pediu a Jesus, pediu a Deus que iluminasse o seu caminho? Você pediu, você sabe que aquelas questões que te causam estresse, que te causam, despertam a ira, a raiva em você, você já sabe daquela situação. Então, nesse momento que você vai para essa situação, você pede a Deus que te livre dessa tentação, que te fortaleça para você não cair. E olhe que eu não sei vocês, mas 99% das pessoas que vêm conversar comigo, principalmente no diálogo fraterno, amigos mesmos,
Elas, sabe o que eles dizem? Sabe qual é a resposta dele? Ah, isso eu não faço, não. Entendeu? Eu imagino que não é o caso de vocês, mas as pessoas dizem isso. Ah, mas eu não consigo, eu penso que eu evoluí, que eu melhorei, eu falo, eu ensino, eu prego, eu aprendo, eu estudo, eu já li isso, já li aquilo. Mas na hora que acontece isso, aí eu digo, na hora, você ora e pede luz para clarear seu caminho? Você pede proteção, pede força de Deus para não cair nessa tentação? Aí a pessoa responde isso. Ah, mas isso eu não faço não. Eu nem me lembro. Tá explicado. Tá explicado. Então nós precisamos pedir. Então, se nós pedimos assistência dos bons espíritos, eles vão nos dar. Então, se o nosso trabalho, nós estamos passando muitos desafios no nosso trabalho, antes de ir para o trabalho, vamos pedir ajuda dos amigos espirituais para eles nos acompanharem até lá. Vamos pedir a Deus que nos dê força para vencer essa tentação. Vamos chegar no nosso trabalho e pedir que os amigos espirituais cheguem na nossa frente e harmonizem o nosso local de trabalho. A nossa casa, os conflitos em casa. Nos preparemos para... Você já viu isso às vezes? E isso parece novidade para algumas pessoas. Que quando nós saímos da nossa casa para ir para o centro espírita, a gente faz uma prece, se prepara para ir para o centro espírita, para a atividade. E para ir para a sua casa, você se prepara quando volta para casa? Quando você está no caminho de volta para casa, você se prepara? É engraçado que a gente se prepara. Não, eu vou me preparar para a atividade hoje, que eu tenho uma atividade, vou fazer uma para me preparar. Então, hoje eu tenho palestra, tenho que preparar o dia todo para a palestra. Então, eu aprendi isso na doutrina espírita. Principalmente quando eu comecei a fazer parte das reuniões mediúnicas, que é uma das primeiras coisas que eu tive que estudar por chegar na casa espírita por dificuldades com a minha mediunidade, foi estudar o livro dos médiuns, depois fazer parte da reunião mediúnica. E o que eu aprendi da reunião mediúnica? No dia da reunião mediúnica, se prepare. Não brigue com ninguém, não fique com raiva, não coma comidas leves, tente não se aborrecer, procure ficar em harmonia. Aí no dia da reunião mediúnica eu estava lá, ai meu Deus, não vou brigar com ninguém. E eu sempre morei em casa com muita gente, na minha casa tinha uns 20 meninos. E aí, meu Deus, eu vou ficar bem, vou ficar tranquilo, vou me harmonizar. Procurava comer comidas leves, procurava fazer todo aquele ritual para chegar na reunião mediúnica ali, quase que uma santa, meu Deus. Aí depois eu fui vendo que na reunião para ir para a reunião mediúnica, aquele preparo todo era muito legal. Era legal não brigar. Era legal renunciar à minha ignorância, porque eu era uma pessoa muito, muito assim, sabe, de ira, de ignorante com a minha família, não brigar com ninguém na minha família. Aí eu falei, olha, mas é tão bom não brigar. Eu vou começar a experimentar, não só no dia da mediúnica, mas no dia anterior. E assim você vai aprendendo, você vai exercitando. Então, esse preparo é o que Jesus diz, buscar e achareis. Pede ajuda para os teus problemas, mas pede ajuda para ti, não para solucionar o problema externo em si, mas solucionar dentro, para ajudar dentro, como diz Kardec. Pedir bons conselhos que jamais lhe será recusado. Jamais os bons espíritos recusarão. Então, batei a porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fervor, com confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Porque às vezes nós ainda temos aquele hábito que o Espírito Joana de Ângeles fala, que são os atavismos religiosos, de negociar. A gente fala para o amigo espiritual, olha, me ajuda a me acalmar com isso, resolver isso, que eu nunca mais faço isso. E aí nós acabamos falhando. Nós precisamos pedir com humildade. Então, quando eu peço tranquilidade, eu peço com humildade de dizer, olha, porque você sabe que eu sozinho ainda não dou conta dessa situação. Então, eu sozinho, como diz a canção, sem você eu não sou nada. Então, nós não somos nada. Então, sem Deus, nós não somos nada. Eu tenho uma história interessante que é da Santa Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila
Ela era uma freira que vivia num convento bem pobrezinho e ela ajudava, sempre saía do convento, ajudava as crianças pobres. E aí um dia ela chegou com o padre, que era responsável pelo convento, e disse: padre, vamos construir um local para a gente abrigar as crianças pobres. Eu quero muito construir, eu quero que o senhor me ajude, que o senhor me autorize, aliás, o senhor me autorize a construir um abrigo para as crianças pobres da nossa região. Aí o padre disse: mas, Tereza, o que você tem para construir esse abrigo? Que dinheiro, que recurso você tem? E ela meteu a mão nos bolsos e tirou umas moedas que ela tinha, que ela guardava. Tá aqui, padre, eu tenho essas moedas. Eu já posso começar. E o padre disse: Tereza, como você é ingênua. O que Tereza Dávila pode conseguir construir com algumas moedas? Ela disse: padre, o senhor está certo. Tereza Dávila, com algumas moedas, realmente não pode nada. Mas Tereza Dávila, algumas moedas e Deus pode construir o que quiser. E construiu. Ela, as moedas e Deus. Então é isso que Kardec diz, é pedir com fervor, mas e pedir aquilo que é realmente prioridade. Então, se eu faço essa conexão com Deus, com aquilo que eu realmente preciso, para a minha evolução, para o meu progresso, para que eu me torne realmente essa pessoa que eu vim para a Terra para ser, não é o que eu quero ser, não, é o que eu vim para ser. Nós já sabemos o que nós viemos fazer aqui. Uma coisa nós já sabemos. Isso aqui não é uma estação de férias, não é um spa, não é uma noite de balada, não é nada disso, não é diversão. Nós viemos aqui para trabalhar. Para salvar o mundo, não. Para salvar a nossa pele. Para a nossa evolução. Para o nosso progresso. Individualmente, cada ser que evolui, ele arrasta o distante. Nessa roda de progresso. Que só roda para frente. Que só segue para frente. Então, se nós começarmos a buscar o que realmente importa, nós vamos encontrar. Então, quando Jesus diz buscar e achareis, então, traz para dentro, buscar e achareis. A luz, eu quero a luz, Senhor, eu quero encontrar a luz. A luz que está fora, não, a luz dentro de mim. Eu quero encontrar essa luz. E eu estou contigo. Lembra que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se eu caminho com Jesus, eu estou ali, olha, a luz. E aí, Senhor, eu quero essa luz também, fazendo parte de mim, para que eu enxergue. Então, é isso que eu busco. Bater e abrir-se-vos-á. Mas não são as portas do vizinho, da casa física que eu quero entrar. É as portas desse mundo espiritual. É as portas desse mundo que me aguarda. É as portas da nossa casa, que é a nossa realidade espiritual. Mas para isso nós temos que voltarmos para esse mundo interno, para essa realidade interna que é o nosso coração. Então, será que bater as portas do meu coração, Senhor? Para que eu veja o que tem dentro do meu coração. Porque todo mundo às vezes diz que eu sou arrogante, ou que eu sou triste, ou que eu não evoluí, ou fala isso, ou fala aquilo, e eu não vejo. Por que eu não vejo? Será que não está na hora de eu bater a porta do meu coração e ver que sentimentos eu tenho? Eu digo que eu amo, mas as pessoas não acreditam. Então, não está na hora de eu bater nas portas do meu coração e abrir para saber se o que tem aqui no meu coração é de fato amor? Então, que portas são essas? As portas do nosso coração, as portas da nossa alma. Porque quantas vezes as portas que nós estamos batendo é a porta do mundo material. Eu estou preocupada com a minha aparência física, com prazer, com as ilusões do sentido, como diz Joana de Ângeles. E a minha alma? Então, eu me preocupo em combinar o sapato com a blusa, com a bolsa, mas e a minha alma? Combina com a vida que eu estou levando? A vida que eu ando, que eu transito, tem alma?
Será que eu estou feliz diante das circunstâncias em que elas se apresentam para mim? Jesus diz, olha, no mundo haverá tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ânimo vem de ânima, de alma, do grego. Então, ter ânimo é ter alma. E eu vejo as pessoas ainda, olha, assim como eu falei no início, que muitas pessoas morrem de fome num planeta que tem condições de alimentar todas as pessoas, tantas pessoas morrendo por falta de sentido na vida, um mundo que tem vida em abundância, as pessoas tiram a própria, querem fugir da própria existência, tirando a vida física, né, antecipando a sua passagem pelo planeta Terra. Por quê? O que estamos buscando? Então, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pedir e obtereis, mas é no sentido moral. Tudo que Jesus ensinou nunca foi e nunca será no campo material. Assim como a nossa consciência, ela nunca foi e nunca será entre nós e os homens, mas sempre será entre nós e Deus. Se nós tivermos essa ligação com Deus através da nossa consciência, tudo mais de fato nos será dado por acréscimo. Nós estaremos em condições de implantar o reino de Deus dentro de nós. A partir do momento em que nós sabemos o que nós estamos buscando. Então, vamos fazer essa pergunta para nós. O que buscamos? Se um discípulo de Jesus, que eu não vou dizer de Buda, porque nós não somos budistas, somos espíritas, a partir de que o budismo é uma religião linda, maravilhosa, mas nós somos espíritas, cristãos. Então, vamos imaginar que os espíritos amigos batem a nossa porta hoje e perguntam o que você mais deseja na sua vida hoje. O que você responderia? Ou você pediria para ele voltar mais tarde, daqui a uma semana, que você vai pensar? Será que nós ainda não sabemos o que mais nós desejamos? Ou será que o que mais nós desejamos está vinculado a todas as necessidades materiais e muito distante das nossas necessidades espirituais, das nossas necessidades evolutivas? Então, meus amigos, irmãos, eu convido a todos essa reflexão. Nós estamos no mês de dezembro, mês de Jesus. Vamos pensar em Jesus nessa visão cada vez mais espiritual. Vamos nos vincular espiritualmente ao Cristo. Porque assim como nós esperamos por Jesus, Jesus espera igualmente por nós. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer com que Jesus nasça dentro de nós. E as comemorações externas sejam o mínimo do mínimo. Então, não se preocupem com ceia de Natal, com essas convenções, esses rituais externos. Nós já fizemos isso há tantos milênios. Vamos fazer rituais internos, vamos trabalhar o nosso mundo interno. Vamos ceiar com Jesus, sabe? Você e ele ali, no cantinho. Nós estamos em celebrações, desde a celebração da colheita, disso, daquilo. Aí, colocamos o símbolo de Natal, tudo no campo da materialidade. Aí demos a justificativa de que é Jesus que nós celebramos, mas na maioria das ceias, todo mundo está lá, menos Jesus. Então, muitos milênios fazendo rituais externos. Vamos trabalhar aquilo que é realmente importante para nós, em prol da nossa própria felicidade. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigada a todos os amigos pela oportunidade. Obrigado, Elaine. Obrigado por mais essas reflexões essa noite. E realmente trouxe para a gente, eu fiquei pensando muito, essa ideia de que eu busco é a luz. A partir dela, tudo fica claro na nossa vida, né? Muito bacana. Então que a gente possa, aproveitando ainda essa reflexão, conversar mais um pouquinho com Jesus, dizendo a Ele da nossa imensa alegria, que mais um ano,
em mais esse dia, em mais esse momento, em que juntos nos encontramos, que procuremos verdadeiramente fazer esse esforço de aproximação, de perceber cada vez mais perto de nós esse amigo tão sereno, tão divino, que sabe das nossas dificuldades, mas acima de tudo, reconhece a nossa condição espiritual, a nossa condição de filhos de Deus, que trazemos todas as capacidades de edificação do reino de Deus em nós próprios. Possamos perceber a vida como esse grande aprendizado, onde caminhamos para Deus, para as suas leis, para a felicidade, para a plenitude. E que hoje, Senhor, ao nos recolhermos, possamos lembrar ainda desses momentos e fazermos esses grandes questionamentos que buscamos, que mais queremos e que possamos encontrar essa resposta em nós mesmos. Abençoa, Senhor, a todos nós, que nossa semana seja seguida com a Tua presença e que tenhamos, Senhor, força, coragem, determinação para seguir os Teus ensinos. Obrigado, que assim seja.